Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um tutorial. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse efeito aqui, olha como é interessante e o melhor de tudo, ele pode ser aplicado, né, e você trocar para o objeto que você quiser. Então vamos ver como é super fácil de fazer ele, bora pro vídeo. Bom, gente, estou aqui com o nosso projeto. Vamos então fechar aqui, abrir um projeto novo, tá? Eu estou usando um projeto Full HD, mas você pode usar o tamanho que você quiser, né? Vamos botar um Full HD aqui, vamos botar aqui vidro. E agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos criar um texto para ficar mais fácil da gente entender. Eu botei ali um OK, né? Podemos utilizá-lo também. Aqui o nosso foco é com o efeito, então não vou me preocupar com a parte de tipografia. Primeira coisa que eu vou fazer é centralizar o ponto de ancoragem. Isso aqui você já sabe, Ctrl Alt Home ou Command Alt Home, certo? Ele mantém o ponto de ancoragem aqui no centro e Command Home ele vai para o centro, tá bom? Eu estou usando essa fonte aqui que ela é bem legal. Para ficar mais legal, eu vou também começar com uma escala, né? Apertei aqui Alt Shift S ou Option Shift S. Vamos botar aqui mais ou menos até o final. E aqui no começo, eu vou aumentar um pouquinho ele. Caso você queira fazer esse aumento direto pelo teclado, isso só funciona com o teclado numérico. Você vai apertar o Command, Shift e o mais, que é esse maisinho aqui do teclado numérico, e ele aumenta ou menos para diminuir. Então, voltando aqui, já fizemos aqui uma animação bem basiquinha, que é exatamente isso que eu quero. E agora, o que a gente precisa entender é o seguinte. O nosso efeito, ele é relativamente simples de fazer. Nós vamos precisar criar um mapa, tá? Esse mapa que vai indicar como vai ser como é que esse vidro, vamos chamar assim, vai atuar. E depois a gente vai usar um efeito para poder fazer essa distorção, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar aqui uma nova composição. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar o nosso mapa de reflexo. Vou criar uma nova composição. Vou botar aqui mapa, underline reflexo, tá? E agora, ó, vou utilizar um Shape Layer e vou deixá-lo sem stroke e apenas com preenchimento, tá? Esse preenchimento eu já deixei preto e branco, super básico. Daí você vai clicar duas vezes, olha. Aqui, apertando a tecla U duas vezes, a gente vai entrar no Size, que é o que eu quero. E aqui eu vou deixar, olha, bem pequenininho. Vamos ver aqui, ó. Mais ou menos aqui, eu vou deixar ela com 70, por exemplo, tá? E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos clicar duas vezes, tá? E vamos ajustar o nosso ponto aqui, olha, para que ele fique certinho dentro do nosso shape, tá bom? Isso aqui vai ser a base para a gente utilizar como mapa de reflexo lá quando a gente for aplicar o nosso efeito layer de ajuste. Nós já criamos a nossa base e agora a gente vai duplicar ele tanto para um lado quanto para o outro para criar uma repetição. Eu poderia vir aqui e utilizar um repeater? Poderia e funcionaria. Só que eu prefiro utilizar um outro efeito chamado Repeat Tile. E o que acontece? Ele acaba sendo mais leve do que o efeito normal no caso que a gente estava usando aqui, que era o repeater. O repeater funciona muito bem, eu super gosto, mas nesse caso aqui ele acaba sendo mais pesado, tá? Então aqui vamos expandir para a direita, vamos expandir para a esquerda. Foi, tá? E aqui, gente, aqui vamos fazer a mesma coisa. Eu vou trazer um pouquinho para o lado, olha, para gerar uma animação bem simples também. E a mesma coisa aqui do final. Vou jogar ele aqui, ó, até onde der mais ou menos. Vamos dar um preview aqui para a gente ver. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para a nossa composição de vidro. E eu vou agora, ó, inserir ele na minha composição. Eu não preciso deixá-lo visível, porque ele vai ser utilizado apenas como um mapa, tá? Como uma referência. Então, agora, o que eu vou fazer é criar um novo layer de ajuste. Tá bom? E aqui eu posso botar reflexo, FX, pronto, só para me indicar. Eu gosto também sempre de deixar um label diferente para mim ter uma noção perfeita, tá bom? E agora a gente vai utilizar um efeitinho que muita gente conhece, chamado Displacement Map. Esse efeito é muito bom e é sempre muito bem utilizado. Daí o que a gente precisa fazer agora, ó, é trocar aqui pelo mapa de reflexo e olha só, ele já tá funcionando, tá bom? Lógico que a gente ainda vai refinar, mas ele já tá funcionando mais ou menos com o que eu quero, tá bom? Esse efeito aqui ele é muito interessante, porque no caso a gente pode aumentar esse aqui, olha,
mas para mim não faz sentido. Eu quero deixar ele aqui zerado, tá bom? E eu quero utilizar apenas a parte, ó, daqui. Então, só assim você já conseguiria utilizá-lo, que já ficaria muito bom, tá bom? Mas aqui o que nós vamos fazer? Para ter aquele efeito mais esfumaçado, a gente vai utilizar mais alguns efeitinhos, que é o seguinte. Eu vou usar agora um efeito chamado Compound Blur, tá? Que ele vai fazer isso aqui, só que eu vou mudar ele aqui, ó, para o mapa de reflexo. Aí, olha que interessante isso. Ele já me deixou essa aparência, tá bom? Vou deixar um tamanho um pouquinho menor, vamos deixar aqui 12, por exemplo. Já ficou mais agradável, tá? E agora, eu não quero que ele fique com essa dureza que tá aqui, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no mapa e agora a gente pode criar um novo layer de ajuste, sendo que eu vou colocar aqui só um Fast Blur bem pequeno. Vamos botar aqui 2, por exemplo. Quando a gente voltar aqui, olha só, ele já deu uma suavizada boa. Então, quando a gente der o play, ó, olha que interessante, né? E aí, para ficar parecido com aquele que eu mostrei para vocês no começo, que nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, tá? E esse mapa, eu vou deixar ele começando e depois zerar ele, tá? E agora, eu quero que ele suma completamente. Então, eu posso voltar aqui a 1 segundo mais ou menos. Vou colocar uma opacidade. Tá? E aqui mais ou menos eu já coloco também ele certinho. Então, ó, a gente já começa com efeito e ele finaliza, tá bom? Agora, se a gente quiser sofisticar um pouquinho mais, o que a gente vai fazer? Eu gosto muito de acrescentar um noise, tá? Porque esse noise ele dá aquele ruidinho que eu acho super legal. Vamos botar aqui um de 10, acho que a gente pode botar um pouquinho mais. Olha só, eu gosto bastante. E aí tem um efeitinho que eu gosto, que a gente pode utilizar também, chamado Skater, que ele é bem interessante. Olha só, ele dá aquela, parece uma refração, né? Vamos botar aqui mais ou menos uns 10. Olha que legal que fica. A gente pode até aumentar um pouquinho mais, que aí vai funcionar super bem. Olha só. Eu super gosto. E lógico, você vai de acordo com a necessidade. Aqui já ficou um pouquinho demais, a gente pode diminuir um pouquinho, né? Mas é um efeito que fica muito interessante. E o melhor de tudo é o seguinte, como a gente está utilizando um mapa e utilizando um layer de ajuste, qualquer coisa que você trocar, ele vai funcionar. Então, por exemplo, na imagem que eu utilizei, eu coloquei aqui, por exemplo, né, esse tucano. Bora colocar ele aqui para a gente ver. Quando eu coloco ele aqui, olha só, eu vou diminuir um pouquinho, né? Vamos inclusive até fazer uma animação também. Vou aumentar mais um pouquinho. Olha só. E agora lá no final, a gente diminui um pouquinho também. Olha isso. Temos o nosso efeito feito de forma super prática e simples. E que você agora pode aplicar aí para suas animações, para os seus textos, né? Enfim, acho que vai ser bem legal. Mas aí, já conhecia esse efeito? Já conhecia como fazer dessa forma? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir o canal, seguir, né? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.